Saudações a todos, graça e paz, paz e graça, shalom, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está entrando no canal Cristianismo Vida Terrena, e esse é o canal de apologética cristã que trata das seitas, heresias e demais fatos relacionados à apologética, teologia e também às seitas brasileiras e internacionais que se instalaram no Brasil. Esta série que eu estou terminando aqui, já está no vídeo 95, chama-se série CCB Sem Segredos. São 100 pequenos vídeos, de 5 a 13 minutos, todos, com exceção raríssima de um ou dois, que passaram de 13, tratam de apologética cristã da Congregação Cristã no Brasil. Fatos análogos, esdrúxulos, curiosidades, fatos que você não sabia, coisas que você sabia, coisas que você não tinha noção de onde que veio. É uma série polêmica. É uma série que vai ficar aí perpetuada no YouTube durante muito tempo, né? Não sabemos quanto tempo eu estarei aqui nessa terra, né? Logo nós vamos também. Podemos ficar 50 anos, ou podemos ficar em 10 anos, ou até 2 dias. Vai ficar perpetuado no YouTube esta série chamada Segredos da CCB, tá? São coisas que edificam em parte nos abrem a mente e nos deixam mais sucintos e mais aptos para enfrentar o dia a dia e se livrar das amarras psicológicas, que são chamadas espirituais, que a Congregação Cristã do Brasil cria, levando pessoas à depressão, tristeza, e muitas pessoas foram até o suicídio, por causa de depressão causada por amarras espirituais, de ensinamentos errados, pressões psicológicas e lavagem cerebral, que são feitas gradativamente. Muito bem, já falei bastante. Hoje vocês não estão vendo o véu ali atrás, né? Fica sempre ali, a gatinha dorme em cima do véu. O véu sujou. Eu botei o véuzinho para lavar lá. O véuzinho tá lá no varal. Muito bem. Este vídeo hoje trata da Igreja Central, a CCB Central. Você sabe o que é uma CCB Central ou Igreja Central? Ou simplesmente, como se diz na CCB, a Central. Vamos na Central. A Central é uma igreja grande chamada Igreja Mãe, ou Igreja Centralizadora, que é uma igreja geralmente grande, muito bem organizada. Estou falando arquitetonicamente. Geralmente ela traz muitos traços de arquitetura com influências modernistas, porém maçônicas. E essas igrejas muito grandes geralmente são padronizadas na cor cinza e branco, salvo exceções em algumas igrejas muito antigas, né? Elas estão sempre localizadas em áreas nobres ou áreas muito bem localizadas em praças centrais, nos centros urbanos das pequenas cidades. No caso das grandes cidades, geralmente elas estão em bairros mais afastados. Quando a CCB tem rejeição por parte de uma maioria de pessoas, população, que tem mais um grau de estudo elevado e que realmente não cai nos golpes da CCB, então ela não consegue se estabelecer, não consegue se estabelecer geralmente numa área central nobre. Então geralmente ela vai colocar numa região paralela com a área nobre. Por exemplo, aqui em Curitiba, a Igreja Central de Curitiba está no bairro do Portão, que é uma área, mas não é totalmente nobre. Nobre seria Batel, Cabral, Água Verde. Então ela está ali pertinho, mas ela não está ainda na região nobre. Justamente porque a quantidade de pessoas com qualidades e conhecimentos bíblicos ou científicos, essas pessoas geralmente elas não se apegam muito a esse tipo de denominação religiosa que prega esse tipo de eloquência, esse tipo de culto, de liturgia. Então, essas igrejas, voltando ao assunto da igreja, elas são enormes. E geralmente é nelas que são feitos os batismos. Muito bem. Qual que são os segredos desta instituição, no caso do prédio centralizador? Essas igrejas mães, elas têm por finalidade abrigar as reuniões dos anciões que estão em vários ministérios, né, vários locais, que são chamados setores. Por exemplo, tem uma igreja regional do bairro, né? E tem várias igrejinhas que saem dela. Pessoas que vão evangelizando na CCB,
trazendo pessoas para a CCB e vai se abrindo outras. Elas respondem para aquela regionalzinha que fica no bairro, e essas do bairro vão responder para a central, que fica lá centralizada, lá onde tem o tanque de batismo. Geralmente onde tem o tanque de batismo. E ali é que fica sempre os anciãos presidentes, os administradores, os regionais, os presidentes que são os manda-chuvas, né? Os anciãos presidentes manda-chuvas. Sempre estão ali, os dirigentes centrais. Os cabeças brancas, e como diz o Ricardo Adam, os capa preta da CCB estão ali. E é nessa igreja que são feitas reuniões anuais, ministeriais, regionais, são feitos ensaios regionais e grandes para obrigar as pessoas. Só que tem segredos que as pessoas não sabem sobre essa central. Geralmente, nas mais modernas, elas não são totalmente completas para o uso do culto. Em alguns casos, elas têm um espaço físico nelas, de administração e tudo mais, né? Mas tem espaço que são leitos. Geralmente, essas centrais têm leitos. Para abrigar o quê? Abrigar as reuniões. Quando vem a pessoa de fora, um ancião de fora, um cooperador de fora, uma reunião, ele pode dormir ali, pousar ali. E claro, tem refeitório. Tem um setor de distribuição de gráfica. Geralmente tem um monte de coisa ali que as pessoas não desconhecem que uma igreja central tem. Por isso que ela é tão grande. Mas você viu aí, por exemplo, que nessa capa desse vídeo, você viu aí um símbolo aí na caixa forte Tio Patinhas aí? Já contei o segredo, né? As CCB centrais geralmente são grandes bancos. É ali que vai todas as coletas das outras igrejas para ali, migram para ali. Então, há um tempo atrás, quando a CCB trabalhava com bancos e essas coisas, elas geralmente coletavam-se as coletas vão para os cofres, né, das salinhas das igrejas, né, e daí elas são levadas para a central. Lá na central, hoje é mais via o banco, né, tem até maquininha de cartão, e é ali que eles iam contar aquele montante de dinheiro, conferir, nossa, aqui entrou tanto, essa igreja dá para investir mais, essa entrou bastante. Então é na central administrativa que a CCB ela se norteia para poder investir nas igrejas dos bairros ou não. Então é na central que está o dinheiro. Por isso que você viu na capa desse vídeo aí um símbolo com cifrão, como se fosse a caixa forte do Tio Patinhas, né? E é verdade. Por que você acha que durante os ensaios regionais e também os batismos, a administração enche de porteiro a igreja? Às vezes tem lá um batismo, vai batizar 200, 300 pessoas numa gigantesca, como era antigamente, né? Agora não batiza tudo isso não. E enche de porteiro, põe a 20, 30 porteiros lá, né? Porque os porteiros são os seguranças, eles não sabem. Os porteiros da CCB, a maioria acha que está fazendo a obra de Deus. Mas na verdade estão sendo manipulados para ficar de guarda, de vigia. Para que ninguém entre na administração, entre naquela salinha, não entra aqui e tal. E também que os bandidos, os ladrões, sejam coagidos, né? Não se sintam, vamos dizer assim, não se sintam com o desejo de roubar a CCB. Assaltar a CCB. Porque, nossa, ali tem uns irmãos de terno e gravata de preto na porta. Parece um segurança mesmo, fica lá, ó. A paz de Deus, irmão. A paz de Deus, irmão. Quase não ri, né? Então, aí as pessoas mal intencionadas, elas vão se desinteressando de assaltar a caixa forte cinza, né? Então, realmente é verdade. A igreja central, além de ela fazer os batismos, ter uma sala para receber os anciãos nas visitas, fazer reuniões secretas, também tratar de assuntos internos administrativos, tanto de fundo bíblico, de distribuição de dinários e bíblias e coisas desse jeito, véus, etc, etc. Ela também é a caixa forte. É ali que fica a bufunfa. Claro, com o advento do banco, a igreja teve que mudar, né, algumas coisas mais para banco, né? É claro que a igreja sempre usou banco. Eu te pergunto, vou deixar subliminarmente uma pergunta aqui, porque senão eu posso ocorrer em um crime, né? Como dizem, né? Por que será que a CCB lutou tanto para colocar máquina de cartão? Relutou tanto para colocar depósito em conta bancária? Você quer fazer uma doação? Faça em conta bancária da igreja. Por que será? Porque uma conta de um banco
de uma igreja, ou de uma pessoa física, de um CPJ, do que for, ela pode facilmente ser auditada mediante mandado judicial. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta no meu nome, e por causa do mandado judicial, podem quebrar o sigilo bancário, saber quanto que entrou na minha conta. Então, se eu pegar o dinheiro em espécie e não depositar em banco e colocar numa igreja ou na minha casa lá, ou num quartinho, ninguém vai saber quanto que entrou e quanto que saiu. Não estou falando de sonegação de impostos, visto que a igreja ela é livre de pagar impostos. Ela é livre, né? Não estou falando disso aí. Estou falando de sonegação. Estou falando de você trabalhar com o dinheiro e evitar que as pessoas saibam o que está entrando e o que está saindo, salvo-se alguns da administração. Então é para isso que existiam as centrais, para você reter o teu lucro que você tinha das outras igrejas. O sistema de centralização na CCB não é congregacional. Apesar da igreja Congregação Cristã no Brasil ter esse nome congregação, ela não é uma congregação, ela é uma seita, né? Mas ela é uma igreja, uma seita, que formato não congregacional. Porque o formato congregacional dá liberdade e autonomia para as suas igrejas. Cada igreja é livre e autônoma para administrar os seus recursos. A CCB não. Ela tem as suas centrais, locais, regionais, estaduais e depois tem a nacional, que fica lá no bairro do Brás. Então é um sistema de centralização à la Vaticano, como a Igreja Católica faz, e assim ela se tornou-se uma cópia do sistema administrativo da Igreja Católica, e também dos Mormons fazem isso, Testemunhos de Jeová também fazem isso. Então ela não é uma congregação autônoma, ela é o quê? Uma igreja padronizada. Ela é um grupo de postos de coleta padronizado, todos ligados à mãe, igreja mãe, tá bom? Então a igreja central ela é centralizadora, ela é centralizadora do poder financeiro e também do poder, digamos assim, temporal eclesiástico. Visto que nas igrejas centrais tem os quartinhos, as salas separadas, né? Algumas eles estão até fazendo culto online, mas a maioria delas tem quartinhos aonde são julgados os podres e os problemas dos cooperadores e anciães rebeldes. Os rebeldes são levados para as centrais, onde eles vão sentar numa mesa junto com um monte de velhinho ali, né? Que os anciães nem são velhinhos, né? A maioria dos anciães é tudo na faixa de 60, né? Nem é velhinho. Então os anciãos sentam ali nas reuniões secretas, né? Vamos passar por uma reunião, vamos orar, uma reunião. Aí faz uma reunião, e naquela reunião daquela central é que eles vão definir o futuro de um cooperador que está rebelde, ou de um ancião que está rebelde, que não concorda com isso, não concorda com isso. Então a CCB central, além de ser o banquinho da CCB, o banco da CCB, ela também é o tribunal da CCB, tá bom? E existe um terceiro segredo para terminar esse vídeo, que já passou do horário, é que ela também tem a função de ser um cartão postal para gerar templolatria. São as igrejas centrais que fazem uma propaganda de marketing, de organização e beleza, enfeitam uma cidade para atrair as pessoas. Uma gaiola muito bonita, atrai belos passarinhos. Então ela tem a função também de atrair pessoas, né? Então ela é um marketing velado da CCB, tá bom? Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo vídeo, Os Segredos da CCB. E se você já sabia disso, é mais a nível de curiosidade, né? Se você não sabia, as igrejas centrais existem sim. E elas são a caixa forte do Tio Patinhas, dos franciscanitas. Paz e graça a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.